Olá, vamos à gravação então agora sobre a questão da refração do campo magnético, quando um campo magnético ele atravessa dois meios com diferentes permeabilidades magnéticas, μ1 e μ2. Aí acontece algo interessante, ou seja, o campo magnético H, o total, ele vai sofrer uma variação angular nessa passagem do meio 1 para o meio 2. E é isso que a gente vai querer apresentar aqui agora, como isso acontece. Então, no meio 1, a gente pode fazer o seguinte: nosso campo H1, a gente pode decompô-lo em duas componentes. Uma componente normal e uma componente tangencial do campo magnético. No meio 2 vai acontecer a mesma coisa, nós temos uma componente normal e nós temos uma componente tangencial. E aí, para encontrar essa relação entre θ1 e θ2, ele pode ser obtido através dessas equações de Maxwell. Rotacional de H igual a J, partindo do pressuposto agora que não existe uma densidade superficial de corrente na interface, e a equação bem conhecida divergente de B igual a zero. Então, utilizando as equações acima de maneira análoga, que foi feito com as equações rotacional de igual a zero, porque vai acontecer que vai ter uma circulação do campo magnético, uma circulação do campo magnético que depois eu vou explicar, a circulação do campo magnético na borda dessa interface entre os dois meios, e o divergente de B igual a zero, que está atravessando esses dois meios. Então, a gente pode, com isto, fazer essa analogia com aquelas equações. Rotacional de E igual a menos derivada de B igual a zero, que é, no caso, eletrostática é igual a zero, e aqui nós estamos na magnetostática, e lá nós tínhamos que divergente de D igual a ρ, ou seja, nós tínhamos a existência de uma possível carga, uma densidade superficial de carga. Aqui a gente não tem, a gente não está partindo desse pressuposto que tem uma densidade linear de corrente. Então, nessa situação agora, vai acontecer que há uma conservação do campo tangencial. Do mesmo modo, ou seja, tem uma componente H1 tangente é igual a H2 tangente. E há também uma conservação da indução normal, ou seja, B1 normal é igual a B2 normal. Então, assim vai acontecer o quê? Tangente de θ1, se a gente olhar aqui, a tangente de θ1 é H1 tangente sobre H1 normal. E tangente de θ2 é H2 tangente dividido por H1 normal. E o que a gente vai querer fazer é calcular, então, a relação entre tangente de θ1 sobre tangente de θ2, que é o quê? O que é que H1 tangente dividido por H1 normal, e multiplica, na hora que aqui divide, H2 tangente sobre H1, H2 normal. Aí ele faz aquela inversão, então H2 vem para cima e o H2 tangente fica dividindo. Então fica H1 tangente sobre H1 normal, que multiplica H2 normal sobre H2 tangente. Como acontece que os campos magnéticos tangentes são iguais, eles se conservam, então eles se simplificam. Então, simplesmente tangente θ1 sobre tangente θ2 é igual a H2 normal sobre H1 normal. E nós temos aquela relação, que é a relação de passagem, B igual a μH, de modo que o H, o campo magnético, é a indução B dividido por μ. Então, só que nesse caso aqui, como nós só temos a componente normal, não é dito isso aqui, mas está aqui, ó, existe uma conservação da indução normal, B1 normal igual a H2 normal, então a gente pode dizer que B1 normal é μ1 vezes H1 normal, que é igual a μ2 vezes H2 normal. Então, com isso, a gente pode dizer que H2, por exemplo, é B2 normal sobre μ2. E H1 normal é igual a B1 normal sobre μ1. Então, é isso que está sendo feito aqui, ó. Então, na primeira expressão, H2 normal é B2 normal sobre μ2. E o H1 normal é B1 normal sobre μ1. Aí acontece que as componentes normais se conservam, então elas se simplificam, e esse μ1 que está dividindo μ2, ele passa a ser multiplicando aqui em cima, então fica μ1 sobre μ2. Então, a tangente θ1 sobre tangente θ2, quando não existe uma densidade superficial de corrente, é igual a μ1 sobre μ2. E aí ele está dizendo o seguinte: como há meios magnéticos com alto valor de μ em contato com meios de baixo valor de μ, pode-se obter relações significativas de refração do campo magnético. Aí, por exemplo, a gente vai fazer isso aqui. A gente considera que o ar, por exemplo, ele está vindo, o campo magnético está saindo de um material ferromagnético e entrando no ar. Então, por isso que o meio 2 é o ar, μ2 vale μ0, e o μ1, que é o material ferromagnético, vale, por exemplo, 1000 μ0. Então, a gente identifica que o campo θ1 é igual a 85 graus em relação ao normal.
ele pede para calcular θ2. Olhando aqui com mais clareza, olha só, então aqui nós temos o meio 1, e esse meio aqui é o meio ferromagnético, e o campo está saindo para o ar. Então aqui vai ter um certo o ângulo θ1 em relação a normal, e aqui na interface, e aqui nós temos o θ2, que é o ângulo em relação ao normal agora no ar. O meio 1 em material ferromagnético, e o meio 2 é o material, ou é o ar. Então, a saída do campo magnético é de um material ferromagnético para o ar, como viu aqui. Então, tangente θ1, que é a tangente de 85, é igual a tangente θ2 que a gente quer descobrir. Isso aqui, então, é igual a μ1 sobre μ2. Então, nós temos que tangente θ2 vai ser, posso vir aqui, vai ser tangente θ2, ele vem para cá, e aqui fica μ1 sobre μ2. Tangente θ2 igual a tangente θ1, dividido por μ1 sobre μ2. Mas μ1, como estamos no material ferromagnético, vale μ μ0. E no ar, μ0. Então, eu simplifico os μ0. Então, fica que a tangente θ2 é igual a tangente de 85 sobre 1000, que vai nos dar, então, a tangente de θ2 é 11,43, porque é a tangente de 85, dividido por 1000, então isso aqui dá 0,011. E aí, calculando o arco, então, tem um ângulo θ2, que é esse ângulo aqui, ó, entre a normal e o próprio campo magnético, esse ângulo θ2 é igual ao arco cuja tangente vale 0,11, que vale, então, um ângulo de 0,66 graus. Ou seja, se nós olharmos aqui, então, o campo magnético no ar ele está praticamente a 90 graus em relação à normal. Então, a gente vai parar por aqui agora.